Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Mais uma vez, há aqueles que estão tão habituados a ouvir-nos nestas mensagens iniciais que começam a perceber um padrão, compreendendo aquilo que vamos dizer a seguir. Mal começamos os nossos encontros, as almas antigas, os trabalhadores de luz, não sabem o que esperar. Mas sabem que eu tenho sempre a tendência de dizer as mesmas coisas aos vários grupos de pessoas, dizendo-as sempre no mesmo contexto, no mesmo conteúdo de amor. Alguns de vós irão senti-lo, sentindo a comitiva que chega a este lugar, que sabe quem vocês são. É algo de muito belo e é um lugar tão seguro. Vocês estão aqui à procura, muitos de vós, de coisas específicas que vieram procurar receber aqui. E eu sei quem vocês são. A mensagem de hoje vai ser bastante esotérica, mas não vai ser muito longa. E vai ser sobre algo de tão belo que começa agora a sublinhar aquilo que é a multidimensionalidade do vosso espírito. Há tantas coisas que estão às escondidas. E digo intencionalmente essa palavra, às escondidas, porque significa que há algo que está escondido, que está debaixo da superfície e que há algo extraordinário. Sabedoria, a beleza, a consciência de saber quem são e onde estão. Tudo isso está debaixo da superfície. E eu sei quem vocês são, sei porque vieram, sei o que vêm procurar. E eu não sei porque sou algo de superior a todos vós. Não, eu sei porque sou o vosso irmão e irmã. Eu sei porque sou a fonte criadora que existe dentro de vós. Eu não estou separado de cada um de vós, eu estou dentro de cada um de vós. Esta comitiva que chega à sala e que prepara a sala para todos vós, de forma a que se possam dar as curas. E esse é o modo de funcionar hoje aqui neste dia. Um modo de cura baseado naqueles que vieram aqui procurá-la. Eu sei quem vocês são. Eu conheço-vos e sei aquilo que vocês estão a experienciar. Sei as coisas, sei por tudo aquilo que passaram. Sei que sentem as limitações e as dificuldades que sentem. Eu gostaria que todos vós relaxassem um pouco agora e pusessem de lado as ansiedades, os medos. Se pudessem, pedia que os fizessem agora. E se quiserem, ponham a mão no coração e digam obrigada, simplesmente. Porque eu digo-vos que este é o vosso lugar. É aqui que pertencem, nesta energia de cura. As sincronicidades também vos pertencem. São todas estas as coisas pelas quais vocês vieram. E existe energia nesta sala que é intencional, foi a energia criada para todos vós. Uma energia que tem o vosso nome escrito. Uma energia muito benevolente, à espera que vocês permitam ter toda essa sorte. Tal como o meu parceiro disse antes, que realmente muitos das almas antigas, dos trabalhadores de luz, têm tantas vezes orientações, sentem-se conduzidos por coisas que têm a ver com a sua intuição, em que não sabem porque é que chegam ao sítio certo, na hora certa, mas a algum nível da vossa alma vocês pedem para que isso assim seja. Vocês expressam a vossa vontade, vocês expressam a vossa intenção de se permitirem ser conduzidos pela vossa intuição, de forma a que estejam no lugar certo, na altura certa, e a permitirem-se então a cura no momento apropriado. E vocês estão no lugar correto agora. Muitos de vós estão a preparar-se para se levantarem para ir almoçar uns com os outros. Falo daqueles que estão nesta sala. E vocês têm tendência a querer agrupar-se no grupo de pessoas que já conhecem. Muitos de vós veio com algumas pessoas que já conhecem, mas mesmo assim vão conhecer pessoas que ainda não conheceram antes. E olhem em redor agora, vejam talvez quem são as outras pessoas que estão nesta sala. Será que vão conhecer alguém hoje aqui que vai ter as respostas que a sincronicidade vos vai trazer? Vocês já perceberam que se calhar vieram aqui encontrar-se neste lugar porque têm coisas, papéis a desempenhar na vida uns dos outros? Vocês podem não se conhecer em 3D, podem não saber o nome uns dos outros, mas vocês estão coletivamente
ligados por cordéis de amor, como se fossem uma harpa em que as cordas não se conhecem entre si, mas que tocam de uma melodia lindíssima quando são tocadas em simultâneo, harmonias, sons belíssimos, harmoniosos. A música mais bela da Terra são vocês que a produzem, e vocês aparentemente chegam aqui sentados de uma forma aleatória, aparentemente, e pensam que é tudo por acaso, mas nada é por acaso aqui. E há aqueles que estão nesta plateia que se vão conhecer e vão descobrir coisas acerca uns dos outros. E não tenham medo, peçam o nome e a morada, o contacto dessas pessoas, ou falem sobre a razão pela qual estão aqui, pois estão entre família. E é a razão pela qual o meu parceiro estabeleceu este intervalo para a hora do almoço. Não é tanto para se alimentarem, mas sim para que se possam conhecer uns aos outros, comunicar. Este é um princípio, não tanto da metafísica, mas um princípio da vida humana e um princípio do amor. E pode acontecer em qualquer parte, com qualquer tipo de ser humano, desde que estejam sintonizados para essas sincronicidades. Se bem que quando as almas antigas se encontram, todas elas estão sincronizadas, se permitirem assim perceberem essa ligação. E é sobre essa sincronicidade, esta canalização, sobre estes momentos de cura, pois eu sei quem estão aqui. Eu sei quem está aqui, sei quais são as questões de saúde, sei quem está à espera de receber uma cura. E há mistérios que vocês não compreendem do porquê que têm as doenças e porquê que as coisas estão a acontecer como estão. Há fatores de ansiedade aqui. E muitos de vós vieram simplesmente sentir a energia, mas a maior parte de vós veio à procura de soluções. E eu sei quem vocês são, sei quem está aqui. E digo-vos que é o melhor lugar para estar num domingo, simplesmente mergulhados na energia, juntamente com os outros, permitindo que o Espírito se aproxime de vós desta forma, relaxando simplesmente durante algumas horas, amando-se entre vós próprios e os outros, e saudando Deus dentro de vós próprios. E não há nada melhor que isto. É por isso que vieram. E eu volto mais tarde. E vamos então falar sobre outros temas também. E por agora, gostaria que compreendessem então que a energia está aqui para vos servir. Não está separada de vós. Não está simplesmente num palco distante de cada um de vós. É uma energia que se senta ao vosso colo, que está dentro de vós, que vos dá a mão, que vos abraça, que vos cura, que vos adora, pois vocês não estão sozinhos. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. As canalizações não são todas iguais. Não é sempre da mesma forma que acontece a canalização, sobretudo para o meu parceiro. Pois as mensagens por vezes são feitas à medida para alguns de vós nas cadeiras. E o acordo que temos com o nosso parceiro é que todas as gravações sejam feitas em todas as canalizações. Por vezes são tão pessoais as mensagens que fazemos com que o processo de gravação seja interrompido. E como engenheiro de som, ele acha estranho como é que é possível que não tenham sido gravadas algumas das mensagens. Mas, no entanto, ele põe as máquinas a gravar para o caso de ser apropriado ficarem gravadas todas as mensagens. E alguns de vós que escutam estas mensagens, as mensagens que dispensamos no final dos eventos, alguns de vós vão saber que quando nós dispensamos as mensagens, vocês conseguem ver o campo à volta do meu parceiro e como tal conseguem perceber quando é que Cryon está a trabalhar com o meu parceiro e quando é apenas o meu parceiro a dissertar. Pois hoje em dia, quando ele faz as suas apresentações,
Eu também apareço no meio das apresentações, já há muitos anos que é assim. Há uma fusão entre nós, há um acordo, há um contrato entre nós, em que à medida que ele fala, seja onde for, eu posso a qualquer momento participar da conversa e vir ao de cima, por assim dizer, e dessa forma posso então dar conselhos e apontar caminhos, e alguns serão capazes de identificar quando eu estou a participar, pois a sua aura muda, o campo em seu redor, aquilo a que vocês chamam de aura, que é muito mais do que aquilo que vocês pensam que é. Todo esse campo, essa aura, se redimensiona e muda de padrão. À medida que eu entro e saio do seu campo energético, muitos de vós que são sensíveis à energia conseguem vê-lo. E na verdade hoje, por exemplo, ele na sua apresentação esteve a canalizar durante o tempo todo. Eu sei quem está aqui e quem conseguiu perceber isso. Há alguns que vão ouvir a mensagem mais tarde e poderão não perceber o que digo com estas palavras, assim como poderão não compreender aquilo que vou dizer a seguir, mas por vezes as canalizações têm informação muito profunda que a nível histórico trata-se de material novo. E por vezes falamos de processos que estão a ocorrer e que irão acontecer mais adiante, mas outras mensagens são apenas uma partilha, simplesmente a amarmos-nos e a dispensar o amor a todos que estão aqui na sala e aqueles que vão vir mais tarde. E essa é uma das mensagens que queremos dispensar aqui hoje. E gostaria que aqueles que ouvem a mensagem mais tarde, gostaria que sentissem que estão a participar também aqui nesta sala, pois esta mensagem é para aqueles que se encontram aqui, nestas cadeiras, e que podem sentir uma aragem que entra pela sala, um vento com um propósito espiritual, que toca todos aqueles que se predispuserem a senti-lo. E nós nunca dissemos estas palavras desta forma. Por vezes sentem as sincronicidades como almas antigas e trabalhadores de luz, sentem as sincronicidades de forma perfeita, conseguindo completar tarefas de uma forma incrível. E há uma razão pela qual estão todos aqui hoje. E há uma razão pela qual experienciam uma camaradagem com pessoas que não conheciam anteriormente. E não é necessário conhecerem todas as pessoas que estão nesta sala, pois tudo o que precisam de ter é essa essência, a consciência de ter essa essência de Deus dentro de vós, para saberem que não são estranhos entre todos aqui na sala. E tenho um convite para fazer a todos. É difícil até de pôr palavras neste convite, pois os humanos gostam de títulos e eles pedem-me que dê um título a esta canalização. Dizem-me, mas explica isso por palavras, Klein, dá-lhe um título. E de alguma forma parece que através de um título conseguem organizar as canalizações de uma forma lógica, colocando as canalizações todas de uma forma ordenada num sistema de arquivo que faça sentido para todos vós. Por isso, como para fazer sentido para todos vós, eu vou dar um título a esta canalização. Vou-lhe chamar Fechando o Ciclo, Completando o Ciclo, ou o Círculo. Reparem, tudo aquilo que é humano é com frequência também muito linear, e tudo aquilo que vocês conseguem ser é aquilo que já conhecem e aquilo que já aconteceu, e é difícil para cada um de vós conseguir perceber o que é o chão em que pisam, se o próximo passo é dado num território que ainda não conhecem. E quando nós dizemos que está tudo a mudar e que vão começar a experienciar uma realidade que ainda não conhecem e que vão ter que confiar que o próximo passo que derem vão encontrar um chão ainda melhor debaixo do pé, apesar de não saberem onde vão pisar, sentindo que vão ser maiores e que vão ser capazes até da bilocação, ou capazes de sentir o quão grande, quão enormes vocês são com cada passo. E muitos de vós poderão escolher dizer, não, eu não quero fazer essa caminhada ainda. Pois alguns poderão sentir-se de certa forma desorientados ou até tontos com este novo chão. E digamos que não é fácil para vós no plano físico. E eu compreendo os vossos medos. Compreendo o medo da mudança, pois quando as coisas têm estado sempre a funcionar para todos vós, por que mudá-las? E vocês têm uma tendência a pensar dessa forma.
E compreende-se que assim seja, completamente, percebemos perfeitamente, porque pensam assim. Mas à medida que vocês usam esse tipo de raciocínio, acabam por se manter na linearidade. Acabam por viver numa linha reta. E as relações que têm, todos os relacionamentos, à exceção de uma ou outra relação, também elas são vividas numa linha reta. E vocês não se apercebem da linearidade daquilo que é essa vossa linha reta. E tudo começa muito cedo, logo com os vossos pais, quando são pequeninos, através da comunicação que recebem da vossa mãe, do vosso pai, e da forma como comunicam com eles. A comunicação de A para B e de B para A. À medida que vos dizem para fazer alguma coisa, vocês executam essas tarefas. Todas as coisas funcionam de forma em linha reta. Recebem instruções de forma linear e executam-nas de forma linear, numa linha reta. E assim crescem. E as relações que desenvolvem com os outros acabam por ter o mesmo padrão, de forma linear, de A para B, linhas retas aqui e ali entre as várias pessoas, segundo aquilo que já conhecem. E não se apercebem de quão isso é pouco natural. Quando vocês olham para o espaço, o que é que veem? Veem círculos por todo lado. Esferas. Meus queridos, a única linha reta que se vê no espaço é as linhas que vocês desenham entre constelações. Não é natural. Quando vocês estudam a forma como a química funciona dentro do corpo humano, vocês percebem que também tudo se passa em ciclos, é tudo circular. Há muito poucas linhas retas, trata-se de física 3D e, no entanto, tudo é feito de forma cíclica. Até o sangue que vos dá a vida funciona em termos de ciclos e em círculos. E, mais uma vez, é assim que funcionam de A para B e de B para A. E à medida que vocês estudam também a espiritualidade, vocês continuam a fazer essa separação da singularidade. E acabam por ter sempre os A e Bs e Bs e As, sempre a verem-se como algo de pequenino e Deus como algo enorme, separado de vós. E mesmo que vocês consigam estabelecer uma relação entre vós e Deus, ainda assim estabelecem uma relação de linha reta, uma linearidade entre vós e Deus. Muitas vezes prostram-se diante de uma imagem de Deus, como se houvesse uma linha reta entre vós e Deus, numa relação de A para B, como se Deus fosse enorme e vocês não, e quando pedem ajuda dizem, por favor Deus, ajuda-me. Falam com Deus e Deus fala convosco, também numa linha reta. E nem se dão conta do círculo. Quando vocês consultam aqueles que são espirituais, de forma a obter ajuda, também têm esse tipo de comportamento. Com todas as coisas, vocês fazem isso. E todas as coisas que existem, que têm relações, um relacionamento convosco, quer seja a nível profissional ou espiritual, tudo convosco funciona em linhas retas. Todas as coisas são lineares convosco, tudo exceto uma única coisa. Quando vocês descobrem o amor nas vossas vidas, então descobrem a magia. Quer seja amor entre humanos, amor entre um adulto e uma criança, entre pessoas e animais. Quando vocês sentem amor, vocês abrem então esse círculo e de repente todas as coisas mudam. Porque o amor é também uma emoção, mas é muito mais do que isso, pois é a energia de base do universo. E é uma energia que acaba por ser sublinhada ao ser criada não pelo cérebro nem pelo coração, mas pela trilogia que é o coração, cérebro, pineal, tendo também a participação do inato e de todas as células, toda a inteligência física, e vocês sabem disso. Quando vocês se apaixonam, então toda a vossa química responde também e assim completam o círculo. Quando vocês sentem amor por um animal ou por uma criança e os abraçam, vocês sentem-se tão completos. Essa sensação de se sentirem completos, plenos, é o relaxamento de se permitirem entregar-se nos braços do amor. E
isso trata-se de um círculo, pois digamos que se trata de um retorno que transcende a realidade. Digamos que se trata de uma sensação quântica, multidimensionalidade, em que completam um círculo, em que voltam o amor que enviam, o amor que recebem, e cada vez que volta esse amor é sublinhado e aumentado, é amplificado, e quanto mais amam, mais são capazes de amar e assim por diante. Há muitos de vós que estão também apaixonados pelo planeta, são aqueles que abraçam as árvores. E à medida que abraçam cada árvore, vocês fecham mais um círculo. Sentem o abraço da natureza de volta numa resposta de uma linguagem que vocês nem têm a certeza se existe ou não e que é realmente multidimensional. Quando Gaia consegue comunicar com o ser humano dessa forma, de tal forma que o ser humano sente que pode viver na floresta e simplesmente viver dos seus frutos e sentir-se feliz sozinho no meio da floresta porque sente o amor do planeta, o amor dos animais, das plantas, no céu, e sabendo que tudo é uma coisa só e sentindo-se em amor em tudo isto, enamorados pela natureza, sabendo que se encontram dentro de um círculo também. E quando procuram as várias direções do planeta, percebem que se trata de um círculo também. Todos os pontos cardeais constituem uma rosa dos ventos, que é um círculo, e o zodíaco também é um círculo. Em todas as coisas existem círculos. Quando vocês olham para a construção daquilo que são peças de música, veem círculos de oitavas e de notas musicais que os músicos bem conhecem. Trata-se sempre de círculos. Em vosso redor, por todo lado, existem círculos. E, no entanto, a relação que vocês estabelecem com Deus continua a ser uma linha reta. Vocês sentem-se bloqueados e vêm a estes encontros a procurar soluções e a perguntar como é que eu resolvo isto, como é que eu faço aquilo, e abrem o coração e dizem: como é que eu sou capaz de resolver este problema, Ryan? Sinto-me completamente indefeso e perdido aqui, por favor, faz alguma coisa por mim. E nós respondemos: que linear da vossa parte. Há pessoas aqui nesta sala que precisam de ouvir isto. Há pessoas que podem estar aqui a sentir-se bloqueados, presos, limitados, e eu quero que saibam que existe um círculo dentro de vós que vocês ainda não fecharam. E esse círculo é fechado através do amor. E é um círculo com a fonte criadora. Quando completarem esse ciclo, quando o fecharem, vocês vão começar a vê-lo de uma forma não linear, como todas as coisas neste universo que funciona em conjunto. Quando vocês começarem a ligar os pontos do círculo, vão começar a perceber que Deus existe tanto dentro de vós como fora de vós. O ser humano linear acha que está separado da fonte criadora, porque é assim que aprenderam, foi o que vos foi ensinado. Quando vocês vão ao médico, vocês acham que estão separados do médico e que o médico vos disse isto ou aquilo. E, no entanto, ao sentem separados do outro é uma ilusão, assim como se tomarem um medicamento, acham que talvez isso funcione ou não, porque estão separados desse medicamento. Há sempre esta noção da separação. E, no entanto, o amor é um círculo. Quanto mais amor se dá, mais se recebe. Quanto mais se recebe, mais se consegue amar. Quanto mais abrem o coração e conseguem dizer: esta é a coisa mais maravilhosa que eu já alguma vez experienciei, quer seja na floresta, ou quer seja com outro ser humano, ou quer seja com os vossos filhos, ou quer seja com alguém por quem se apaixonaram. O amor expresso das várias formas é sempre diferente daquilo que é a vossa linearidade. E é isso que existe agora aqui. Potenciais enormes, potenciais gigantescos. Há aqueles que estão completamente curados aqui, que não sabem ainda que já receberam as curas, porque ainda não fecharam o círculo. Será que vocês estão preparados para senti-lo? Vocês sabem que existe aqui um vento espiritual a passar por esta sala que traz as curas e que está preparado para vos tocar e para vos ajudar a sentirem-se mais completos dentro desse círculo. Alguns de vós estão a perceber esta mensagem e outros não. E dirão: Ryan, o que é que nós temos que fazer? E o que eu gostaria que fizessem simplesmente que relaxassem e metaforicamente compreendessem que se simplesmente se apaixonarem por aquilo que existe dentro de vós e que está ligado à fonte criadora,
vocês vão deixar de ser tão lineares e os círculos vão começar a ser evidentes e a completar-se de forma a que estejam ligados àquilo que é a criação, daquilo que é a cura, daquilo que é o amor. E começa então a cura do vosso corpo e o equilíbrio nas vossas vidas, o propósito das vossas vidas começa a revelar-se, as coisas que aconteceram recentemente e que poderão ter-vos deixado devastados começarão a ser evidentes e a mostrar-se pelo propósito que têm, e vocês sentirão até alegria pelas desgraças que vos poderão ter acontecido, porque vão compreender um plano maior e as razões para que tenham acontecido. Há um vento que passa por este lugar, que está preparado para vos colocar num círculo. Todos aqueles que quiserem participar deste ciclo, aqueles que queiram fechar esse ciclo, e fecho de forma metafórica, falando também através da terceira linguagem, ao mencionar este vento que atravessa esta sala, e gostaria que relaxassem e sentissem este vento, pois ele veio precisamente para todos vós que estão aqui sentados nesta sala. Será que vocês se atrevem a senti-lo? Fisicamente, até fisicamente podem senti-lo. Embora não seja algo físico, pois quando o amor passa por entre a estrutura celular e fecha alguns ciclos também, a vida começa, e a vida espiritual que pode começar neste momento aqui para alguns de vós que vieram à procura disso, e nós nunca falamos disto nestes termos, nunca. Aqueles que escutam mais tarde esta mensagem estão a começar a ter a consciência de que esta é uma canalização muito especial. E agora vou falar de forma muito quântica com aquele que não está sentado nesta sala e que vai ouvir mais tarde. Gostaria que essas pessoas também, intuitivamente, dedicassem a vossa energia àqueles que estão na sala, e vocês poderão dizer, mas é tarde demais, Cryon, porque isto é depois da sala e depois do evento, e eu digo-vos que linear da vossa parte. Vocês não estão numa linha reta, compreendem? Porque vocês no círculo conseguem ajudar-se uns aos outros, até mesmo em relação a vidas passadas. Isto é tudo muito maior do que possam julgar. O processo é muito mais complexo do que possam julgar, e no entanto é tão simples, porque o amor consegue organizar todas as coisas e, tal como dissemos antes, vocês não têm que perceber o mecanismo do motor para conseguir conduzir o carro e recorrer às coisas que podem não perceber como funcionam, mas que estão lá para vos ajudar. E a essência da cura, aquilo que vieram procurar, a resolução para muitas situações, as emoções que querem resolver, todas as coisas que trouxeram, as dificuldades que sentem nas vossas vidas. Quando vocês fecham os círculos, essas soluções aparecem e as coisas resolvem-se. Essa é a mensagem de hoje. Ao fecharem os círculos, que não são coisas lineares, não são processos que sejam lineares, não é algo tão pouco que vocês estejam habituados a fazer. Trata-se de algo novo, diferente. Há muitos de vós que ao fecharem os vossos círculos vão ajudar muita gente ao saírem daqui. É isso que vieram aqui fazer as almas antigas. E há um vento que passa por estas cadeiras. Por mais alguns momentos, gostaria que o sentissem e o agarrassem, levassem-no convosco, apliquem-no na vossa vida e vejam esses círculos dentro de vós, pintem círculos dentro de vós, dourados, violetas, prateados. Imaginem-nos feitos de pedras preciosas, imaginem-nos como quiserem, metaforicamente. Imaginem-nos puros, brilhantes, reluzentes, e mantenham esses círculos dentro de vós. Nunca os deixem ir embora, pois o importante é que tenham a ideia de uma conexão com o Criador que sempre existiu dentro de vós. Sempre. Esta foi uma canalização um pouco diferente, não foi? Vamos ver se esta gravação ficará registada ou não, dependendo de alguns atributos que vocês desconhecem ainda. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético, a falar-vos sobre Deus que tem dentro de vós e sobre uma nova energia que existe no planeta. Falando sobre os vossos legados e o vosso futuro. E fiquem em paz com este conhecimento, pois tratam-se de coisas lindíssimas.
E assim é.